Eu vim falar hoje sobre esse vídeo aqui, essa notícia. Bom, pelo que eu entendi na notícia, eu não acompanho muito noticiários, mas tudo que é sobre a infância eu acompanho porque é uma pauta que eu estudo, é uma pauta que eu fico atenta, porque eu tenho filhos, porque eu sou mãe e porque eu estudo para ser professora. Então a pauta da infância faz parte da minha vida há muitos anos. Porque eu percebo que as crianças são os humanos que menos têm direitos na nossa sociedade. Né? Eles são sempre os esquecidos, são sempre largados na questão de direito mesmo, né? De preservar os direitos dessa criança, das crianças. E são os que mais sofrem na sociedade, são os mais invisíveis. Então, é uma pauta que eu levo como missão de preservar a infância. Né? Mas essa notícia, ela me chocou um pouco, porque mostra, são várias camadas, né? Mostra o cansaço, talvez, dessa classe trabalhadora, que são os professores, que não é fácil, eu entendo. Mas também ali, pelo formato, né, do vídeo, já dá para ver que são crianças bem pequenas numa sala e exigindo, né, uma disciplina muito severa de que as crianças pequenas fiquem sentadas e como isso acaba causando o que causou, né, uma agressão física numa criança por não conseguir cumprir ali os requisitos de disciplina que uma professora espera que uma criança pequena tenha. Então, a professora, por algum motivo, não sei qual, pegou ali e agrediu uma criança pequena com livros, batendo na criança, na frente de todas as outras, que só de ver o vídeo você percebe que todas as crianças ali estão com medo, né? Então, eu vejo que muitas escolas, em muitos momentos de recreação, de tentar disciplinar as crianças, usam desse artifício que é o medo e não o respeito, né? E mais do que julgar a pessoa em si, né, a professora em si, que eu não sei os motivos dela fazer isso, eu não sei, claro, nada justifica, né, agredir uma criança. Mas a gente não sabe o nível de estresse que ela está, se ela está com problemas psicológicos para chegar a esse ponto, não sei nada sobre ela. Mas não é uma notícia isolada. Quantas notícias a gente tem visto de agressões dentro de escolas, né, lugares que as crianças deveriam estar protegidas. Então, acompanhando um pouco assim, você vê que todo mês tem notícias muito feias de professoras agredindo, professora amarrando criança autista, enfim, é infinito. Em várias escolas, em várias regiões do Brasil, a gente vê essas notícias acontecendo. E eu vim, assim, deixar a minha declaração como uma pessoa que estuda, né, para trabalhar com criança. Eu não me sinto preparada. Então, olha aí, assim, acho que a gente nunca vai se sentir preparado o suficiente para trabalhar com criança quando a gente vê que são humanos, quando a gente entende a sua responsabilidade na formação de um humano. É muito grande essa responsabilidade. Né? Não só com conteúdo, acho que isso é o de menos, mas como formação de caráter, uma formação integral daquela criança. Né? Então, eu já estudo, faço faculdade, faço cursos, já tive projetos com crianças. É um estudo que não acaba nunca, porque eu não quero só passar um conteúdo, ensinar a fazer 2 mais 2. Antes de a gente conseguir passar esse conteúdo, a gente tem que ser um ser humano exemplar. A gente tem que ser um ser humano que as crianças olhem e respeitem e amem esse ser humano, que vai trazer para elas um exemplo. Então, isso é o mais difícil. E é isso que não temos, né? Não temos essa formação na faculdade. Na minha história como aluna, né, de tantos e tantos anos estudando, eu só lembro de professores que mexeram com os meus sentimentos por eles serem quem são. Então, são pouquíssimos professores. Pensa aí você também. Quais são os professores que você lembra que você sente uma emoção, que você lembra o que você aprendeu com esse professor? Muitos, a gente não lembra nada do conteúdo que eles passaram para a gente. A gente lembra das brigas e a gente lembra dos professores bons que a gente, de alguma forma, nos elogiou, de alguma forma, nos mostrou que a gente é capaz, ensinou alguma coisa tão interessante que a gente nunca mais esqueceu. Então, eu tenho pouquíssimos professores, dá para contar assim, numa mão. Os professores que eu lembro que me trataram como pessoa, como ser humano, independente da minha idade, independente ali da minha classe social e etc. Então, eu fiquei pensando, quando eu assisti esse vídeo, que os professores, eles saem, né, os alunos de pedagogia. Eu faço pedagogia, estou terminando pedagogia.
Mas, em paralelo, fiz muitos outros cursos porque eu vi que só a formação em pedagogia não te ensina nada. Te ensina teoria, te ensina os teóricos do passado. Não te ensina como agir com crianças no presente e no futuro, que somos outras gerações. E a gente fica estudando os teóricos de 100 anos atrás, estudando metodologias que são praticadas há muitos anos atrás, e não muda nada. Claro, tem alguns teóricos, né, modernos, que vão falar mais sobre esse respeito do indivíduo, desse ensino-aprendizagem, né, do aluno e professor, que é uma coisa, uma construção. Mas a maioria dos profissionais que estão trabalhando com as crianças são professores, né, que se formaram há muito tempo atrás. E eles não têm esse estudo contínuo, não só de conteúdo, isso é o de menos, mas de um estudo humano, né? Um apoio psicológico, um acompanhamento. Não, isso não existe. E deveria, porque trabalhar com criança, com humanos, você vai lidar com questões emocionais das crianças, com questões sociais. E se você não está aberto para trabalhar com isso, sendo um professor integral, você vai ficar nesse limbo de só passar conteúdo, de só ensinar disciplina, de só ensinar a ficar sentado. E você vai acabar como um burnout, né? Como essa professora, de partir para uma agressão, ou você fica doente, né? Então, é o que a gente mais vê com a classe dos professores. Claro que temos muitas escolas e professores e diretores, gestores, que fazem um excelente trabalho, fazem o máximo, dão o máximo. Mas até quando vamos ter essas notícias? Né? Até quando vai ter esperar acontecer uma notícia dessa para a gente falar, nossa, pode ser que tenha professores que precisam de ajuda, que não estão dando conta, que o formato em si, né? O formato educacional para crianças pequenas, principalmente, ele não funciona, gente. Vai querer colocar a criança de 4, 5 anos sentada numa carteira por horas. Não funciona. E aí, muitos anos atrás, né, quando meus filhos eram bebês ainda, eu conheci a pedagogia Waldorf. E ali, sim, tem o jardim de infância, que é nessa faixa de idade, né, as crianças pequenininhas. Ele tem toda uma estrutura que deveria ser para todos. Deveria ser todas as escolas municipais de educação infantil seguir essa linha. Por quê? São poucos alunos por sala. Os professores dão conta da quantidade daqueles alunos. Se bem que, nesse vídeo da notícia, não tinha muitos alunos para aquela professora, né? Não era uma sala cheia de 30 alunos. Mas tem um ritmo onde os professores eles vão fazer um estudo integral da criança, do que uma criança pequena precisa, de um ritmo, de um momento de brincar fora, brincar dentro. Livre. É muito mais livre. Essa disciplina, ela é feita de outra forma. Esses limites de uma disciplina, como querem, não é essa disciplina militar para uma criança pequena. Nem para uma criança grande, né? Mas digo assim, para uma criança pequena é mais agressivo, mais cruel ainda, você querer que ela tenha uma disciplina militar. Então, na pedagogia Waldorf, esse limite que você impõe para as crianças pequenas é com músicas, é com dinâmicas, é com brincadeiras, é com histórias. E fica muito mais leve, muito mais leve. Então, eu acabei caindo nessa bolha da pedagogia Waldorf. E quando a gente acaba conhecendo todas as escolas que acontecem aqui no Brasil, que seguem essa linha, é muito bonito, né? Você se encanta e aí você acaba querendo trabalhar num ambiente desse. Até para o professor, é um ambiente que eles não querem sair. É gostoso, é aconchegante para todos, para os adultos e para as crianças. Porque tem uma linha, tem uma coerência, tem um respeito por aquilo. Mas não é a regra, né? São escolas que são exceção. Não é tão acessível para todos. Não é acessível para todos, na verdade. Mas devia ter um projeto que fosse colocado para as escolas municipais seguir, pelo menos no jardim de infância, né? Um estudo menos conteúdo, né? Menos conteúdo e mais humano, mais preparados para eles chegarem na educação fundamental, prontos para, aí sim, receber conteúdo, receber uma outra dinâmica, um outro formato, mas ali eles já vão estar
já vão ter aprendido essa questão do respeito. E como uma professora ali, nessa notícia, né? Como que ela quer mostrar respeito aos alunos? Isso para mim nunca cabe, nunca coube na minha cabeça. Como você quer ensinar uma criança a não bater, a respeitar o outro, se você faz isso na frente de todos? A professora que grita, parem de gritar! Ela gritando. Então a criança, ela não ouve só com, né, as palavras, ela vê o exemplo. E ela vai repetir aquilo que você está fazendo. Então vira um ciclo sem fim. Bom, é só um vídeo de desabafo, de indignação. E toda vez que sai uma notícia assim, eu fico pensando, né, tentando refletir o quanto estamos num caminho muito ruim na educação no Brasil. Muito mecânico, muito falta de tato, falta de humanidade. E isso me deixa muito chateada. E isso me faz questionar se eu vou algum dia ou não entrar numa escola como professora. Eu já atuo nas escolas há muito tempo, com projetos sociais, com projetos... Eu fiz até um vídeo falando sobre o nosso projeto de horta, numa escola municipal aqui, com oficinas, mas eu trabalho muito fora, né, em eventos, com oficinas para as crianças, com encontros para brincar livre, falo muito sobre criança e natureza. Esse processo até de alfabetizar as crianças de forma mais respeitosa, natural, enfim. Isso já há muito tempo. Eu falo sobre isso principalmente nas minhas redes mais pessoais, né, no Instagram e tudo mais. Mas eu estou me formando em pedagogia, eu vou fazer uma pós-graduação em artes visuais estava fazendo isso justamente para entrar nas escolas municipais, mas toda vez que eu vejo notícia assim, me dá um desânimo. Eu não sei se eu realmente vou ser capaz de estar em ambientes assim. Né? Não que todo ambiente vai ter professor agredindo, de forma nenhuma. Assim, de forma alguma estou falando isso. Mas eu sei que o sistema ele não está bom para ninguém. Nem para os professores, nem para os alunos. Né? Por isso tem tanta dificuldade em fazer acontecer uma escola. Né? Em fazer a educação evoluir de fato, né? Então é isso. Se você também pensa assim, se você também fica indignado quando vê notícias desse tipo, qual é a sua opinião? O que deveríamos fazer para isso não acontecer? Qual respaldo a gente poderia dar para os professores para isso não acontecer, né? Não sei. Eu acho que a gente precisa pensar em tudo isso porque as crianças estão indo para a escola. E elas são obrigadas a ir para a escola. Então, por que a escola ainda não é um lugar de segurança para todos, alunos e professores, né? Então é isso, gente. Beijo, até mais.